Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos falar sobre um assunto que gera muitas dúvidas e às vezes causa polêmica, causa divisão. Uns acreditam de um jeito, outros acreditam de outro. É, Hoje nós vamos falar sobre o dízimo. É isso mesmo. Hoje o nosso vídeo é exclusivamente sobre o dízimo. Eu estou aqui na tela do meu computador aqui com um estudo bíblico detalhado para trazer para você. Fica nesse vídeo até o final, porque você vai aprender quais são os textos que falam sobre o dízimo, a importância dele e se nós devemos dizimar ainda hoje. E aí, o que você acha? Você acha que nós devemos dizimar, que é obrigação do crente no Novo Testamento dizimar, desculpa, ou você acha que não? O dízimo era só para os judeus na época da lei, e aí, o que você acha? Deixe sua opinião aqui nos comentários, o que você acha, se nós devemos dizimar ou não, e essa resposta você vai saber no final do vídeo, então você fique nesse vídeo até o final. A primeira pergunta que eu quero trazer aqui, o que a Bíblia realmente ensina sobre o dízimo? Você já parou para pensar? O que a Bíblia fala sobre dízimo? O que é dízimo? Aleluia, Jesus. Dízimo é 10% de tudo aquilo que você ganha. Os judeus, um povo de Deus no passado, eles davam dízimo de tudo. Se eles plantavam uma roça de soja, né, para ter ali o trigo, ele dava o dízimo de toda a sua colheita. Se vendia um bezerro, se vendia um animal, ele dava o dízimo de tudo que ele recebia, 10% de tudo. Então, o dízimo é 10% de tudo aquilo que nós ganhamos, de tudo aquilo que nós ganhamos, é o dízimo. E o que diz o dízimo no Antigo Testamento? Quem foi as pessoas que deu o dízimo? Quem foi a primeira pessoa a dar o dízimo no Velho Testamento? O dízimo ele surgiu na lei, aqui é uma grande polêmica concernente isso aí. Tem muitas pessoas que dizem que não deve dar o dízimo porque o dízimo faz parte da lei. E por ser dado na lei, ele não deve ser dado no tempo da graça, porque nós estamos vivendo no tempo da graça. O que você acha sobre isso? Na verdade, eu quero dizer para você que a primeira pessoa no Velho Testamento a dar o dízimo, nós vamos encontrar aqui no livro de Gênesis, capítulo 14, e o versículo de número 18. O livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 18. Eu quero que você preste atenção nesse texto, porque o livro de Gênesis, ele não faz parte da lei. Quando tudo aqui foi dado a Moisés, todos os eventos que aconteceram, as pessoas que viveram na época do livro de Gênesis estavam antes da lei. Então, o primeiro ponto que nós aprendemos é que o dízimo, ele surgiu, esta palavra dízimo, antes da lei de Moisés. Então, aquelas pessoas que argumentam que não se deve dar o dízimo, porque o dízimo surgiu num período da lei, já está em contradição com a palavra do Senhor, porque a primeira pessoa a dar o dízimo foi Abraão, o pai da fé. Versículo 18 do capítulo 14 diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus adversários nas suas mãos. E de tudo que lhes deu, Abraão deu o dízimo. Abraão dá o dízimo. Primeiro ponto aqui, esse dízimo foi um dízimo voluntário. Melquisedeque não exigiu esse dízimo para Abraão. Melquisedeque é um tipo de Cristo. Nós não conhecemos de onde ele veio, ele não tem princípio, nós não sabemos de onde surgiu esse rei. Sabemos que ele era rei de Salém, onde hoje é Jerusalém. Ele era rei de Salém, mas não sabemos de onde ele veio, da sua origem, então não conhecemos nada sobre ele. Ele era sacerdote além de rei. Então,
Ele tem autoridade superior a Abraão e ele recebe de Abraão o dízimo. E Abraão dá esse dízimo por voluntariedade. Esse dízimo aqui é um dízimo voluntário, porque Abraão não vivia na lei. Então, Abraão foi o primeiro a dar a entender a importância do dízimo e voluntário, de coração. Segunda pessoa antes da lei de Moisés, antes do dízimo ser incluído na lei, a segunda pessoa a dar o dízimo também foi, nós vamos encontrar no livro de Gênesis, vamos ver, também está aqui no livro de Gênesis, capítulo 28. Mas hoje nós vamos olhar a Bíblia, viu? Quero que você fique, se você tem interesse em aprender sobre o dízimo, você vai aprender, vai tirar suas dúvidas, deixe no seu comentário, nos comentários aí, alguma dúvida que você tenha. Se você ficou com alguma dúvida, desculpa, mas eu estou meio gripado, a garganta fica meio ruim. Nós vamos, meus amados irmãos, ver a segunda pessoa que deu o dízimo. Está no livro de Gênesis, capítulo 18, capítulo 28, versículo de número 20. Nos diz assim a palavra do Senhor. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que eu empreender, e me der pão para comer, roupa que me vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então ao Senhor darei o meu dízimo. Segunda pessoa dá o dízimo como forma de agradecimento pelas bênçãos do Senhor foi Jacó. Abraão dá um dízimo voluntário. Abraão entende a importância do dízimo voluntário e dá um dízimo voluntário. E Jacó dá um dízimo em forma de agradecimento, mas ele faz um voto. Isso é um voto que ele faz ao Senhor. Também ele vota em cima do seu dízimo aqui e dá ao Senhor esse dízimo. E Deus foi com ele. E Deus trouxe ele de volta para a casa de seu pai. Ele viveu o que ele pediu nesse voto e ele cumpriu. Mas o ponto é que o dízimo aqui, ele está antes da lei. Aleluia, Jesus. O dízimo está antes da lei. E depois de muitos anos, quando Moisés é levantado, aí o Senhor, lá no livro de Levítico, para sustento do sacerdote, Levítico 18, vamos ver aqui, o dízimo é incluído na lei e passa a se tornar ordenança para que todo judeu ele possa dar o dízimo. 18 de Números, né? Capítulo 18, versículo 21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel. Isso aqui é uma ordenança. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que presta, serviço da tenda da congregação. Aqui, o dízimo já não é voluntário. O dízimo deixa de ser voluntário e passa a ser obrigatório a todo o povo de Deus do Velho Testamento. Ou seja, toda a nação de Israel tem a obrigação de dizimar. E qual é a função do dízimo? Essa função do dízimo é entregar no templo para que o sacerdote que ministrava na casa do Senhor não ficasse sem mantimento. Então, o dízimo tem essa função de manutenção aqui. Na lei, o dízimo tem a função de manutenção, manter o sacerdote, manter o templo, manter a organização do culto, de tudo aquilo que o sacerdote vai fazer para a honra e glória do Senhor e benefício de todo o povo. Então, amados, nós temos agora um texto que é muito usado também, que é muito usado nas igrejas hoje, trazendo aqui o dízimo no Velho Testamento. Nós temos aqui também o livro de Malaquias. Lembra de Malaquias? Quem não lembra de Malaquias, né? É um dos textos mais pregados quando se fala de dízimo nas igrejas, é o texto de Malaquias. Só que Malaquias está no Velho Testamento. E Malaquias nos diz o seguinte, ó. Estou abrindo a Bíblia junto com vocês aqui para que vocês vejam. 3:10. Olha aqui, ó.
Eu vou ler aqui a partir do versículo 8, para que você entenda esse texto. Roubará o homem a Deus? Olha que pergunta que o Senhor usa o profeta Malaquias para falar àquela nação. Roubará o homem a Deus? Você acha que o homem pode roubar a Deus? Tem possibilidade do homem roubar a Deus? Lembra que nós falamos que o dízimo ele veio antes da lei? As duas pessoas no Velho Testamento, antes da lei de Moisés, a dar o dízimo foi Abraão e Jacó, o seu neto. Com essas duas pessoas que a Bíblia descreve. Um deu por voluntariedade, o outro como forma de agradecimento se Deus operasse um milagre na vida dele de proteção, de cuidado, de alimento, e Deus fez isso. E depois o terceiro ponto nosso é que no livro de Levítico, o dízimo agora passa a ser obrigação. Passa a ser obrigação. E nessa obrigação, o Senhor Deus faz uma pergunta aqui, já o dízimo valendo como uma obrigação, a Malaquias, para enviar o povo de Israel. Roubarás o homem a Deus? Todavia vós me roubais, ao Senhor dizendo, e dizeis, em que te roubamos? Aí o Senhor diz, nos dízimos e nas ofertas. As ofertas são acrescentadas aqui nesse texto. Nos dízimos e nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoados. Aí a coisa aqui já começa a pesar. Aqui, depois que o dízimo é incluído na lei, a coisa já começa a pesar, porque passa a ser mandamento, passa a ser obrigação. E há uma consequência quando o povo do Velho Testamento, lembra que nós estamos aqui no Velho Testamento, lembra que nós estamos falando para os judeus aqui nesse momento, por enquanto não entramos ainda na igreja, vamos entrar na igreja, fique no vídeo até o final, para que você entenda até o final. Aqui agora há uma correção para quem não dá o dízimo e uma punição do Senhor para aquele que não dá o dízimo e é chamado de ladrão. Pode o homem roubar a Deus? Olha que pergunta. Pode. O Senhor mesmo responde a pergunta. Nos dízimos e nas ofertas. E diz ainda a punição. Com maldições sois amaldiçoados. Porque me roubas, vós, a nação toda, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que no caso era a tesouraria daquela época. Tinha um lugar onde o dízimo, imagine todo o dízimo de uma nação trazendo ao templo, é muito dinheiro, né? Então tinha um lugar para guardar esse dízimo. Para que haja mantimento na minha casa. E para quê? Para que haja mantimento na casa do Senhor. Então, por isso que o dízimo, o Senhor põe ele na lei, passa a ser obrigação para que a casa do Senhor tenha mantimento. Essa é a função, na verdade, do dízimo. Ela não perde essa função. O dízimo não perde essa função. Função de manter a casa do Senhor. Meus amados irmãos, a casa, Deus é o Deus dono do ouro e da prata. Nós sabemos muito bem disso. Mas esse Deus dono do ouro e da prata usa, na verdade, o ser humano, para que a casa dele venha a ser mantida. Às vezes tem pessoas que não prestam atenção nisso. Tem pessoas que pensam que as coisas acontecem do nada, que o céu se abre e de repente desce uma mesa, desce uma cadeira, desce um microfone na igreja e tal. Né? O povo de Israel pensava isso, que acontecia manutenção do templo, era do nada. Não, meus amados irmãos. Não existe custo. E o Senhor, ele ordena que o seu próprio povo pague esse custo, como dízimo, com 10% de tudo quanto ganha. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Provai nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramará sobre vós bênção sem medida. A primeira vez que Deus pede para pôr a ele à prova. É a primeira vez que o Senhor chega para o seu povo e diz, pode me provar, para ver se eu não vou abrir a janela dos céus e não vou te abençoar. De maneira tal que os seus celeiros, eu abrir a porta dos céus, não pode comportar as bênçãos que eu tenho para você. Meus amados irmãos, o Senhor está falando aqui para Israel. Lembra disso, viu? Aí ele diz, por vossa causa, repreendei o devorador para que não vos consuma do fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril. Diz o Senhor dos Exércitos, todas as nações vos chamarão felizes, porque vos sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, esta bênção aqui estava condicionada a dar o dízimo. Se o povo não desse o dízimo, tudo que ele plantasse, a colheita seria terrível, né? Por exemplo, teve a colheita, não deu dízimo, a próxima colheita vinha
com a maldição do castigo de não ter dado o dízimo na colheita passada. Aí vinha praga, as coisas não davam, a chuva não caía no tempo certo, e o povo de Israel tomava um prejuízo maior do que se tivesse dado 10%, porque tem gente que é avarento, sabe? Acha que 10% é muito, mas o que Deus tem feito é tanta coisa maravilhosa. Meus irmãos, me perdoa, estou muito gripado. Certo, agora esse é o dízimo, você aprendeu acerca do dízimo no Velho Testamento. Você viu que agora ele ordenou Israel obrigado a dar o dízimo. Mas e no Novo Testamento? O que o Novo Testamento fala sobre o dízimo? Vamos aprender nesse momento. Jesus menciona o dízimo no Novo Testamento. Tem pessoas que pensam que o dízimo não é mencionado no Novo Testamento. Mas você sabia que o dízimo é mencionado no Novo Testamento? Sim, Jesus menciona o dízimo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 23, vamos ver. O que diz o Evangelho de Mateus 23 e o versículo 23 também? Capítulo 23, versículo 23 de Mateus diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do endre, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquela. O apóstolo Paulo também, no Novo Testamento aqui, né, que o apóstolo Paulo está o apóstolo Paulo, na segunda carta, vamos ler logo aqui, depois a gente traz uma explanação sobre o texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo, segunda carta 9 e 7, também fala uma coisa interessante, diz o seguinte, vamos ler aqui: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Jesus aqui, falando desse texto aqui de Mateus, Jesus repreende os escribas e fariseus. Escribas eram os doutores da lei daquela época. Dois grupos de pessoas de extrema importância, dois grupos religiosos na época de Jesus. Os escribas, aquele que conhecia a lei, aqueles que explicavam a lei, os doutrinadores, os ensinadores, os teólogos da época. Jesus os repreende. E também os fariseus, que é uma outra seita que havia naquela época, que na verdade era a mais forte em termos de cumprir a rigidez da lei. Era muito religiosa. Jesus tem muito problema com esses dois grupos de pessoas, escribas e fariseus. Jesus chama de hipócritas. Por quê? Porque davam o dízimo do hortelã, eles davam o dízimo de tudo, minuciosamente, de cada coisa eles davam, eles cobravam o dízimo de tudo, mas eles esqueciam outra coisa interessante que eles não tinham, o amor. Aí Jesus diz o seguinte, Jesus volta e diz: eu quero que vocês continuem fazendo essas coisas. Olha para vocês ver o texto. Ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, porque dás o dízimo do hortelã, do endre, do cominho, tendes negligenciado os principais e mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas. Que coisa que Jesus estava falando? O dízimo. Deveis continuar dando o dízimo. Jesus não aboliu o dízimo quando ele veio a essa terra, como tem muitas pessoas que dizem isso. Jesus diz aqui claramente nesse texto, Jesus repreende dizendo que eles são bons para dar o dízimo. Eles dão dízimo de tudo, mas omite as outras coisas. Jesus diz: vocês não devem deixar de fazer estas coisas. Que coisa é essa? Quais são essas coisas que não pode deixar de ser feita? O dízimo, não deve deixar de fazer. Porém, não pode esquecer das outras. Qual eram as outras que eram importantes na lei? A fé, a misericórdia, o amor. Ele não pode omitir. Então, nesse texto aqui, Jesus fala assim acerca do dízimo. Jesus entende a importância do dízimo e em nenhum momento o Senhor Jesus, ele tira, ele impede que o cristão, ele prega que o cristão não deve dar o dízimo. E o apóstolo Paulo diz: cada um contribui segundo o que propôs no seu coração.
não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. O dízimo deve ser dado com alegria no Novo Testamento. Agora vem a parte 4 dessa mensagem. Então o cristão deve dar o dízimo? Aí fica a pergunta, e aí? O cristão deve dar o dízimo ou não deve dar o dízimo? A Bíblia não impõe o dízimo como obrigação no Novo Testamento. Presta atenção, isso aqui é muito importante que você entenda. Seguindo a linha do que nós estudamos no Novo Testamento, na lei está escrito que os judeus devem dar o dízimo. Mas no Novo Testamento você não vai encontrar uma obrigatoriedade. Você não vai encontrar. A Bíblia não impõe no Novo Testamento. Isso aqui tem que ficar muito claro. A Bíblia não impõe o dízimo como obrigação no Novo Testamento, mas é uma prática contínua, né? Uma prática contínua, sendo válida e edificante. Ela é uma prática que deve ser feita continuamente. Não é porque não é uma obrigação que eu não devo dar o dízimo. Eu devo dar o dízimo porque Jesus disse, eu devo continuar fazendo isso. Mas agora, qual é a diferença então? A diferença é que lá está na lei, no Velho Testamento, está na lei, contida uma obrigação, maldição para quem não dá, e no Novo Testamento passa a ser feito como um ato de amor, mas não deve deixar ser feito. É um ato de amor contínuo, que deve ser praticado. Eu devo praticar, mas com outro ponto. Enquanto os judeus praticam por um ato de obrigação da lei, eu vou praticar o dízimo no Velho Testamento com outro sentimento, um sentimento de gratidão, aleluia, um sentimento de gratidão, expressão de fé, gratidão e amor pela obra de Deus. Agora é diferente. Agora eu estou dando o dízimo que serve para manutenção, porque não pode a casa do Senhor ficar sem manutenção, não tem como, só que eu estou dando agora um dízimo por amor. Eu estou dando como expressão de fé, uma expressão de fé no meu Deus, que é capaz de suprir as minhas necessidades. Uma expressão de fé, não por causa da lei, porque eu estou no tempo da graça, não por causa da lei, porque eu estou vivendo o tempo da graça, mas eu estou dando na expressão da minha fé, eu estou expressando a minha fé, gratidão e amor pela obra do Senhor e por tudo quanto Ele tem feito. Consciência, também é consciência no Velho Testamento, para que haja mantimento na casa do Senhor. Continua valendo essa regra do mantimento até hoje, porque a casa do Senhor precisa ser mantida. Então, dízimo no Novo Testamento? Sim. Se a pergunta era essa, o cristão deve dar o dízimo no Novo Testamento? Então, o cristão deve dar o dízimo, né? Não somos judeus, o cristão deve dar o dízimo? Sim, deve dar o dízimo, sim. Agora, o sentimento é diferente dos judeus. O sentimento é expressão de fé, de gratidão, de amor por tudo que o Senhor tem feito. E o importante é dar com sinceridade, não por medo, por barganha com Deus. Aí agora vem essa questão. Tem muita gente hoje que dá o dízimo por barganha. Estão barganhando com Deus. Ó Senhor, eu vou te dar o dízimo se tu fazer isso, se tu fazer aquilo, se tu abrir essa empresa para mim. Não, mas Deus já vai operar na tua vida por você buscar Ele. Não use o dízimo como meio de comprar Deus. Você não vai comprar Deus com o seu dízimo. Não, não é isso. Tem um sentimento diferente quando você dê o seu dízimo ao Senhor. Tem um sentimento de gratidão a Deus. Tem uma expressão da sua fé, do seu amor, da sua voluntariedade. Não, dê o dízimo, dê ofertas e outra coisa. Dízimo é uma coisa, oferta é outra coisa. Não misture as coisas. Dízimo é uma coisa e oferta é outra coisa. Quando você for dizimar, tu vai dizimar. Dízimo é 10% de tudo que aquilo que você ganha. E oferta não tem limite. O dízimo tem limite. Você ganhou 100 reais, você tem que dar 10 reais. Aí eu dei 20 reais. Só é dízimo 10. 20 não é dízimo, é oferta. Porque dízimo é 10%. Ok? Aí agora eu quero dar uma oferta. Se vocês ouvirem um barulho assim meio estranho, é que o vizinho tem um ar-condicionado. Um vizinho que tem um barulho aqui em casa que parece um caminhão dentro de casa. Então vocês me desculpem. Então dízimo é dízimo. Oferta é oferta. Se você vai dizimar, você vai dar os 10% do que você ganha. Se você vai ofertar, aí agora não tem limite. Pode ofertar 1 milhão, R$1, 50 centavos, aquela oferta da viúva, 10 centavos, 1 centavo. Importante que você oferte na casa do Senhor.
Então, já estamos encerrando o nosso vídeo. O dízimo é uma forma de reconhecer que tudo que temos vem do Senhor. O dízimo é uma forma de reconhecermos, meus amados, que tudo que nós temos vem do Senhor. Então, nós aprendemos nesse vídeo que o dízimo ele inicia antes da lei. Primeiro vez que alguém dá o dízimo na Bíblia, que está escrito na Bíblia, foi Abraão. Mas, com certeza, alguém já deu antes de estar escrito na Bíblia. Eu entendo isso porque Abraão entendia o dízimo. Então, Abraão tinha esse entendimento sobre o dízimo. De alguma forma, Deus o havia revelado a ele isso aí. Então, já poderia ser que Noé, né, deu ali, né, que eles estão próximos ali, e aquilo ali foi passando de pai para filho. Então, ele entendia o valor do dízimo. Aí depois Jacó também, né, significa que Jacó aprendeu isso na sua casa, porque nem tudo está escrito na palavra do Senhor. Muitos personagens, com certeza, fizeram coisas que não estão escritas aqui na palavra. Não, nem tudo foi escrito, só algo que o Senhor achou necessário. Então, aí o dízimo foi um dízimo voluntário de Abraão, depois foi um dízimo de gratidão de Jacó, né, um voto que ele faz e esse dia se torna um dízimo de gratidão, porque aquilo ele agradece a Deus pelos milagres que Deus iria fazer na vida dele, e depois o dízimo passa a ser lei, passa a ser obrigação na época de Moisés. O Senhor agora determina em Levítico 18, 21, né, que nós lemos, que o dízimo ele tem obrigação e função. Como que ele seria usado? Ele seria usado para os sacerdotes, para a manutenção da casa do Senhor. Malaquias 3,10 confirma isso e ainda observa que é uma maldição para quem não dizimar. E aí vem o Velho Testamento, o Novo Testamento, Jesus Cristo fala do dízimo, repreende os escribas e fariseus, porque dava o dízimo de tudo, mas não tinha amor no coração, porque também não adianta nada você dar o dízimo e não ter amor no coração. E outra coisa, a Bíblia diz que quando você tiver de levar sua oferta ao altar do Senhor, se o coração tiver alguma coisa contra alguém, primeiro você deixa a sua oferta no altar, vai até o seu irmão, se conserte com ele, depois volta a dar a sua oferta, porque senão o Senhor não recebe. Então, diz, não é só porque eu dou dízimo, tem que ter outras coisas que eu seria abençoado, tem que ter outras coisas que faz parte também. E por isso que o Senhor repreende os escribas e fariseus, porque eles eram muito bons para dar o dízimo, dizimavam muito bem. Só que o que acontece? Eles não viviam o amor, não viviam a caridade. Então, o dízimo é uma forma de reconhecer é uma forma de reconhecer que tudo que temos vem do Senhor. Se você sente no coração de contribuir com dízimo ou com oferta, faça isso com fé. Deus honra a sua fidelidade. Lá no livro de Provérbios, tem um versículo muito interessante. Provérbios, capítulo 3, 9 a 10. Honra ao Senhor com todos os seus bens. Que você tem, honre ao Senhor. Quando você oferta na casa do Senhor, quando você dizima ao Senhor, você está honrando ao Senhor. Então, que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, eu peço que você comente aqui embaixo o que você achou, qual é a sua opinião, talvez você pode ter uma opinião diferente da minha, deixe sua opinião, gostaria muito de saber acerca da sua opinião aqui, e você também pode compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que deva ouvir essa palavra, compartilhe esse vídeo aí, deixe seu comentário, se você não for inscrito no canal, se inscreva nesse canal, ajude esse canal a crescer. Deus abençoe a sua vida, fique com Deus. E não esqueça que todos os dias nós temos um vídeo novo aqui no canal para te abençoar.